Boa noite, colegas médicos, mas também todos interessados pela saúde. Esse é o Estar Médico, o nosso programa que sai no YouTube sempre nas terças-feiras, às 19 horas, falando sempre sobre algum assunto importante para a saúde, para a medicina e para a população. E hoje eu tenho a honra de ter aqui as minhas colegas municipárias de Porto Alegre. São as colegas que fizeram, como eu, um concurso público há bastante tempo e, portanto, acompanharam toda a evolução da rede de atenção básica, dos hospitais, dos pronto-atendimentos da nossa cidade e vão dar aqui um pouco da visão sobre como é que é trabalhar como estatutário no passado e hoje, e os movimentos que aconteceram na evolução da nossa carreira. Então, muito boa noite, doutora Denise, muito boa noite, doutora Lísia. Eu gostaria que vocês se apresentassem e nos contassem, em primeiro lugar, o que fez vocês fazerem escolher uma carreira como médica municipária da cidade de Porto Alegre. Boa noite, Marcelo. É uma honra estar aqui, né? Eu acho que relembrando os velhos tempos, né? Nós nos conhecemos em 99, lá na US Farrapos. Na verdade, nós passamos por várias unidades, né? E era até um cenário diferente, porque eu lembro das campanhas de vacina, né? Que a gente juntava os vale alimentação e fazia um churrasco no sábado e aí todo mundo vacinava, inclusive tu, gineco, vacinava, eu, clínica, vacinava crianças, né? Então eram outros tempos, né? Eu acho que as equipes eram mais unidas, a gente se conhecia. Então lá já vai nos idos de 99 e eu lembro que, não sei se tu vai lembrar, eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi tu dizendo, olha, eles vão cobrar carga horária. Eu disse, não pode ser, vão cobrar carga horária, a gente tem... Eu entrei aqui e me disseram que embora o contrato seja 30 horas, eu tenho que fazer 20. Aí tu dissesse, não, eles vão cobrar 30 pelo mesmo salário. Eu digo, esse cara tá louco. E aconteceu. É incrível, me lembro vivamente disso. Aconteceu, é verdade. Doutora Denise. Olha, assim, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Eu sou médica de família, chamava-se antigamente médica geral comunitária, e eu sou uma apaixonada por atender pessoas. Então, eu fiz sempre aquilo que eu amei na vida. Então, essa coisa de trabalhar em postos, trabalhei muito tempo na Lomba do Pinheiro, e conhecer a vida das pessoas, acompanhar até as doenças que elas vão tendo, os filhos, o crescimento. Então, assim, é uma coisa que eu fiz por paixão mesmo. Isso é fácil de entender. Nós tivemos várias vezes conversando com os médicos de família e comunidade. Eu ainda frequentemente erro, eu chamo de geral comunitário, porque eu sou de uma geração mais antiga que chamava dessa forma. Mas são médicos extremamente importantes que deveriam ser extremamente valorizados, especialmente nas atenções básicas de todos os municípios. E hoje a gente vê uma certa desvalorização desse assunto. Mas a doutora Lísia citou algo extremamente importante que aconteceu relativamente logo depois da minha entrada na US Farrapos, onde ali se tinha um conjunto de questões que a gente antevia que teríamos um certo conflito. Como é que foi esse processo? O que aconteceu? Como é que a gente acabou evoluindo? E acho que foi ali que eu lhe conheci, até a gente chegar em 2003, talvez o maior movimento de médicos da história do município, no meu entender, com certeza. Como é que foi aquilo ali, doutora Lísia? Aquilo ali, na verdade, foi a primeira surpresa que eu tive com o governo municipal, né? Eu jamais imaginei que eu tinha uma combinação de trabalho, né? E eu acho que quando a gente pode ter contratos, mas tem a palavra, né? E aí, quando eu entrei na prefeitura com apalavrado que faria um X horas por aquela remuneração, tive essa surpresa de imediatamente, eu acho que 2 ou 3 anos depois, eu acho que eu já recém tinha saído do probatório, tive que começar teria que fazer aquela carga toda, né? E com um salário irrisório, assim. Então, aquilo foi, para mim, uma surpresa, né? Uma primeira situação, assim, surpreendente com o governo municipal. E aí, a gente acabou fazendo aquele movimento em 2003, né? Que foi uma situação muito interessante, porque todos nós fomos para o sindicato médico, né? Os médicos, eles não ficaram em casa, foi uma greve onde a gente trabalhou, porque a gente foi até o sindicato todos os dias nos nossos horários de trabalho e nós ficávamos lá fazendo discussões, cumprindo o nosso horário, fazendo
assinatura de ponto, ninguém ficou em casa, vendo televisão, ou passeando, indo para a praia. Não, nós estávamos lá todos os dias nos nossos horários e conversando. E aquilo foi muito importante porque a gente trocou muita ideia com os colegas, né? E aí começou a ter a ideia do universo todo, de como é que funcionava o HPS, como é que funcionava o Presidente Vargas, os postos de saúde, que até aquele momento a gente tinha um universo um pouco menor, que era a unidade básica. E aí acabou tendo uma relação com todos os colegas, né? Então, conhecendo colegas. Até hoje, eu acho que eu conheci muitas pessoas naquele momento e a gente trocou muita ideia, aprendeu muita coisa sobre saúde pública, sobre relações de trabalho, sobre os ambientes de trabalho. E tem muitos colegas até hoje que a gente tem contato, né? E muitos deles são lideranças hoje, lideranças médicas dentro dos ambientes de trabalho e que, vamos dizer, se apropriaram dessa discussão toda nesse evento da greve de 2003. Nós ficamos, eu acho que... 84 dias. 84 dias, né? Teve um momento que nós fomos sitiados, né? Porque não sei como está agora, mas o Conselho Municipal, naquela época, tinha um viés muito importante ideológico, inclusive tinham pessoas, membros de partidos que frequentavam o Conselho. Chegou um momento que eles foram lá para a frente do CIMERS, né, no Sindicato Médico, com faixas e exigindo que a gente voltasse a trabalhar. E a gente conseguiu, naquele momento, até conversar com as pessoas e explicar toda a situação, né, porque tinha essa questão da carga horária, mas tinha toda uma questão de condições de trabalho e a gente acabou conversando com eles, discutindo aquela questão e mantivemos o movimento. Infelizmente, naquele episódio, até vale a pena ressaltar, a prefeitura entrou na justiça e foi decretada a ilegalidade da greve, o sindicato foi multado, ia ser multado num valor exorbitante, isso foi um dos motivos que arrefeceu o movimento. Mas também é uma situação que ainda, mesmo com toda essa questão, a gente conseguiu discutir algumas questões e aí esse movimento, nós somos descontados, né? Acho que é importante que se diga, nunca vi uma greve que as pessoas foram descontadas e não foi nos devolvido, né? Acho que, não sei o que vocês fizeram, eu entreguei as minhas férias, né? Em troca do período do abono do ponto, né? E foi um movimento, mas que embrionário e originou uma série de questões que a gente pode conversar depois, né? Uma legislação, a 677, que é a legislação atual sobre a carreira médica, né? Sobre o cargo de médico, ela teve origem naquele movimento todo naquela época, né? Então, acho que é importante a gente conversar sobre isso, né? Doutora Denise, a senhora participou daquele movimento. Para quem tá olhando e não sabe... eu acho que os colegas vão reconhecer, eu estava na testa daquele movimento, eu era o coordenador, então, do grupo de municipários. E estágio probatório. Eu fiz toda a greve no estágio probatório. E era muito interessante, era um momento muito bonito. Se a gente for contar isso com clareza hoje, certamente houve ali vários eventos que certamente justificariam o surgimento de lideranças a posteriori. Eu quero saber qual foi a sua visão daquele movimento, que foi, no meu entender, reitero, o maior movimento de médicos, no meu entender, do município de Porto Alegre em todos os tempos. Sim, nós somos irmãos nisso. Eu também estava em estágio probatório. Eu me lembro bem, assim, a tua atuação foi fundamental, assim, e teve uma união muito grande dos médicos, como eu não vi depois. Muitos colegas eu conheci lá, alguns ficaram, em cargos que nos ajudaram em várias questões, mas o importante, eu acho, que foi que a gente até teve alguns ganhos. A Lísia, eu acho que até nos colocaria um pouquinho melhor, assim. Sim. Eu acho que a gente já conversou, naquela ocasião existiu uma série de, vamos dizer assim, de situações não oficiais, oficiosas, de acertos de trabalho. Eu acho que muita coisa a gente conseguiu transpor para a legislação. Acho que o mais importante foi a criação da Lei 677, de 2011, e que estipulou exatamente a carga horária do médico, e também estipulou algumas normativas que estão vigentes até hoje. Então, acho que aquilo foi muito importante porque legislou bastante sobre o cargo de médico, né?
ela tem algumas falhas, precisam ser corrigidas. São falhas que até o próprio ente municipal já assumiu, né? Tem uma falha de redação ali, onde o valor hora, à medida que troca o regime, o valor hora ele não é remunerado adequadamente, ele não é um valor isonômico. À medida que tu faz uma carga horária maior, o valor hora diminui. Isso foi uma falha de redação, precisa ser corrigido. O próprio governo municipal já reconheceu isso, e os governos reconheceram, sendo que o último reconheceu formalmente, porém não houve uma resolução nesse tema, né? De qualquer sorte, eu acho que a lei ela é muito importante, né? Ela criou o cargo de médico, a carreira de médico, que infelizmente está em extinção, né? Porque nós estamos sendo substituídos por médicos de empresas, né? Terceirizados. Nada contra, todos nós somos médicos, porém existe uma necessidade de ter uma qualificação para atender em unidade básica, principalmente, né? Então, tem que ter a questão do vínculo, tem que saber tratar com referências e contra-referências, fazer criar uma relação com as famílias, com as pessoas, né? É importante que fique muito tempo dentro do posto. A gente sabe que para criar um vínculo precisa pelo menos 2 anos de permanência. Acho que a Denise melhor sabe nos dizer, sendo médica de família e comunidade. Precisa pelo menos 2 anos o médico estar lá. E hoje em dia a gente sabe que tem uma alta rotatividade de médicos, e às vezes eles não ficam nem 2, 3 meses, né? E já isso não tem como tu conhecer um paciente ou conhecer o sistema, como funciona se tu não tiver uma permanência na unidade. Então, são coisas que foram se perdendo, que são heranças que a gente tinha desde aquela época e que, nesse momento, vem se perdendo em função dessa terceirização que está acontecendo em Porto Alegre. Mas, doutora Denise, o que a doutora Lísia fala é extremamente importante, que é a atuação de longo prazo dentro de uma unidade básica de saúde, especialmente para médicos de família e comunidade, porque, afinal de contas, eles têm uma especialidade que, além de ter a amplitude do conhecimento, tem a capacidade, talvez maior do que outras especialidades, de fazer parte daquela comunidade, ser reconhecida como tal. Como é que a senhora está vendo hoje, dentro do município de Porto Alegre, a forma com a qual os médicos de família e comunidade estão sendo tratados, a respectiva distribuição e a existência efetivamente de médicos estatutários, portanto, com uma carreira de medicina de família e comunidade no nosso município? Assim, é uma preocupação, assim, tá havendo, digamos, um desmanche. Então, assim, na minha época, a gente entrava por concurso e era uma sala lotada de médicos fazendo a prova. Então, assim, a gente tinha qualidade, porque, assim, a gente entrava após ter feito os concursos e, além disso, a gente permanecia nos postos por muito tempo. Então, assim, os pacientes conheciam a gente, confiavam na gente, sabiam o que iam encontrar, e a gente, por outro lado, conhecia toda a história dos pacientes, geralmente conhecia as famílias, os filhos. Na verdade, a gente atuava muitas vezes até como um certo psicólogo, porque eles tinham tanta confiança na gente que eles traziam preocupações, eles traziam histórias familiares, e isso está sendo perdido. Então, eu não digo que não tem até qualidade de atendimento nos postos, porque são médicos qualificados, só que assim, a gente era concursado. E, além disso, eles não têm essa permanência nos postos pelo tempo que a gente ficava. Então, essa troca, eu acho que gera muita insegurança na população. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que é o fato de que, em sendo médicos estatutários, em existindo um plano de carreira específico para médicos e em havendo um plano de carreira dos próprios servidores do município, nós temos tido um acompanhamento dos vencimentos desses médicos do processo inflacionário? E isso tem acontecido nos últimos anos? Por que as salas eram cheias nas provas, nos concursos? Porque a gente tinha uma remuneração, não digo que era uma beleza, mas era condizente com o trabalho. E, atualmente, a remuneração fica muito aquém. Então, assim, os médicos não estão mais querendo
prestar concursos. Os que prestam geralmente não conseguem se manter na atividade, porque assim a gente precisa viver como qualquer pessoa. Precisa, inclusive, médico tem uma educação que não cessa nunca. A gente tem que pagar congresso, a gente tem que estar se capacitando. Então, além das despesas normais do ser humano, ainda tem todo esse estudo que vai a vida toda. Muitos entram e não conseguem se manter com o salário atual da prefeitura. Então, isso está trazendo muito prejuízo, principalmente para a população, mas eu acho que para os médicos também, porque era uma carreira que eu considero bonita. Doutora Lígia, a senhora que é uma especialista na questão previdenciária da prefeitura, eu gostaria que a senhora contasse para quem está nos assistindo se aquela ideia básica de quem é estatutário, de que vai se aposentar com um tempo pré-estabelecido e que vai ter uma remuneração adequada, e que vai ter uma paridade, que vai ter ali talvez uma segurança para a velhice, se isso acontece efetivamente na Prefeitura de Porto Alegre. Como é que tem sido a vida dos médicos que cumpriram toda uma carreira, muitos deles com dedicação exclusiva, no nosso município? Olha, a gente pode pegar o momento atual, né? No momento atual, todos os médicos, ativos e inativos, estão sem aumento estão com uma defasagem salarial, digamos, desde 2016. Essa defasagem gira em torno de 26%. Então, os médicos, os mais antigos que se aposentaram num determinado regime, que é o regime de repartição simples, eles têm uma paridade. Então, é necessário que, quando o executivo dê aumento, eles recebam. É diferente do repartição simples, que provavelmente vai ser vinculado a índices do regime geral. Então, atualmente, o que se tem? Nós temos uma defasagem de 26%, né, de salário dos médicos inativos e ativos. E, além do que, eu acho que é importante a gente ressaltar, existe uma grande iniquidade dentro da prefeitura que realmente eu não entendo, relacionado às carreiras de nível superior. Atualmente, o médico é a segunda pior remunerada dentro da prefeitura, e o que a gente observa é que outras carreiras, dá para citar o exemplo, procuradores e auditores, os procuradores ganham o dobro do médico, e os auditores ganham 3 vezes mais. Então, é uma coisa que realmente eu tenho uma dificuldade de entender, que quem lida com vidas ganha bem menos, é remunerado bem menos, e quem trata com papéis tem uma remuneração maior, bem maior. Então, essa iniquidade é uma situação que incomoda nós médicos, né? Porque nós fazemos uma formação bastante complexa. E quando a gente está aposentado, ainda tem essa questão de não ter um acompanhamento salarial de uma remuneração adequada. Então, o cenário é bastante sombrio para quem está na carreira ingressando e quem está saindo. Mas aí eu lhe faço 2 perguntas. Se não existe mais essa paridade das pessoas que estão na ativa com os aposentados, qual é o estímulo para um médico jovem entrar na carreira da prefeitura? E a segunda pergunta que eu tenho a lhe fazer, que também me parece extremamente importante: o que faz com que um médico continue nessa carreira, considerando as dificuldades que nós estamos vendo em termos de progressão dela? Uhum. E eu vou fazer um adendo, eu peço perdão, e eu quero saber se nenhuma das carreiras do município recebeu aumento nos últimos tempos, porque, ao que me consta, carreiras bem específicas, bem remuneradas, receberam aumentos distintos. Sim. Eu não vejo muito estímulo para entrar, porque, a despeito dos outros profissionais da saúde, que vamos dizer assim, o município remunera melhor que o privado, né, para os outros profissionais da saúde, no caso do médico acontece o contrário, o privado remunera muito melhor. Então, o que eu observo, colegas muito qualificados, que têm formação maior, que são médicos em hospitais, existe um êxodo, né? Eles estão saindo da prefeitura, porque o privado paga melhor, né? Então, acho que não tem nenhum estímulo até para permanecer. O que eu vejo é que os médicos com mais tempo, talvez com 20 anos, com 25, já contribuíram, entendem que o mínimo que seria justo é que eles se aposentassem e tenham pelo menos alguma remuneração para poder seguir carreira em outro ente privado, né? Então, acho que
As pessoas que estão em final de carreira, elas se aposentam em função disso, para pelo menos garantir uma renda para fazer outra atividade. Agora, eu não vejo nenhum estímulo para o médico ingressar, porque o privado paga melhor. Inclusive, a própria prefeitura paga melhor quando tu trabalhar como terceirizado. O terceirizado, trabalhando dentro da unidade de saúde, ele muitas vezes ganha o dobro da hora do estatutário, fazendo o mesmo trabalho. Então, não tem estímulo nenhum para te fazer o concurso. Tanto é verdade que os concursos, a maioria dos concursos da prefeitura, eles são vazios, né? E acho que até a prefeitura faz concurso vazio para justificar a contratação. Doutora Denise, qual é o futuro do médico municipário? Olha, o que a gente tem comentado, o que parece é que estamos em extinção. Então, cada vez... Os médicos que são antigos, eles se mantêm até por causa daquilo. Trabalhou a vida toda ali, tu não vai sair quando tu está prestes a te aposentar, não vai perder toda uma vida de trabalho. Agora, quem entrou recente, eu sei de muitos colegas que saíram. E para ingressar, a gente não vê estímulos, a gente não vê médicos querendo entrar na carreira. Então, eu acho assim, cada vez estamos ficando em menor número, e parece que, infelizmente, uma carreira tão linda, uma carreira assim que é tão preciosa para a população, está em extinção. A doutora Lígia vai saber do que eu estou falando. Quando eu era presidente do sindicato, a gente criou o Núcleo dos Municipários, que era formado basicamente por lideranças que conheciam o trabalho dentro dos municipários, que participaram, inclusive, de várias das negociações, e muitos deles, inclusive, participaram daquela greve de 2003. Como é que foi o trabalho desse núcleo? Como é que a senhora enxergou o que foi feito ali? Como é que ele está hoje? Qual é o futuro dele nesse momento? Eu acho que foi um núcleo muito importante porque ele congregou os diretores do sindicato que eram municipários, cada um deles trabalhando em um local diferente e tendo conhecimento de cenários diferentes. Eu entendi como uma aproximação com os médicos municipários. Aliás, na época da greve, a gente sugeriu lá em 2003 que tivesse um departamento dos municipários. Eu lembro que a gente falou sobre isso. Tal é o tamanho e a importância dos municipários dentro do sindicato, né? São quase 700 associados, então, um universo de 1.000 médicos. Então, talvez o maior contingente e grupo dentro do sindicato médico. E eu acho que a gente teve grandes conquistas nesse processo, né? De aproximação, de elaboração de propostas, de visitas, né? Eu acho que a gente se aproximou bastante do associado municipário. Infelizmente, em algum momento, o núcleo ele perdeu a sua autonomia, né? As decisões que nós tínhamos dentro do núcleo, elas não eram levadas adiante pela direção executiva do sindicato, né? Eu me refiro a um tempo recente, né? Talvez 1 ano atrás. E aí a gente não conseguiu várias coisas que a gente quis levar ao cabo, a gente não conseguiu por ser barrado, né, porque não tem uma autonomia para fazer isso. Inclusive, muitas mesas de negociação a gente não participou. Tu mesmo foste impedido de participar enquanto vice-presidente pelo Executivo Municipal. O Marcelo foi impedido de participar de uma mesa, foi uma condição de fazer uma mesa de negociação que o Marcelo não participasse. Então, eu acho que a gente perdeu a forma incisiva de tratar essa questão, porque o município de Porto Alegre, ele destrata os médicos e é necessário que a gente seja altivo e que se imponha como médicos, né? Como a carreira médica, porque eu acho que isso é que está faltando, a gente ser mais incisivo e decisivo nas nossas questões e encaminhar. Mas, mesmo assim, entendo que atualmente o núcleo está sendo exercido por pessoas que foram todos substituídos, né, dentro do sindicato, então a gente não tem muito conhecimento de como está sendo encaminhadas as questões. O que a gente enxerga é que, até o momento, não tem nenhuma iniciativa concreta para resolver essas questões que a gente já colocou, né? Especialmente a falta da isonomia das horas, essa defasagem salarial. No sentido mais amplo agora, para ser nosso último questionamento, qual é o futuro dos concursos para médico, para a criação de carreiras médicas dentro do serviço público num sentido mais amplo? Municipal, vários municípios, estadual e federal. Qual é o nosso futuro?
Olha, eu acho que federal, que eu saiba, não está tendo mais, exceto peritos, algumas coisas. Mas municipal, me parece que se não tiver algum movimento, se a gente não se impor, se a gente não contar com a população nos ajudando, se a gente não tiver um sindicato bem forte e firme, porque a gente notou que teve uma quebra. Eu não sei bem dizer o que foi essa quebra, mas teve uma quebra de continuidade em lidar com a prefeitura. Então, assim, a nossa perspectiva é muito ruim. Eu ainda estou muito esperançosa, eu acho que a gente tem de lutar, eu acho que a gente tem caminho para fazer essa luta, só que a gente tem que realmente ser mais incisivo. Doutora Lísia. Eu acho que o futuro é a gente, do ponto de vista nacional, né, especialmente, brigar por uma carreira médica de Estado, né, que tenha balizadores, né, de condições de trabalho, de carga horária e de um piso nacional, né? Eu acho que é isso que falta, porque se isso for legislado a nível nacional, os municípios vão acabar tendo que cumprir, né? A questão, por exemplo, esse programa Mais Médicos, os municípios, é um programa federal, e os municípios, nem sei meio por que Porto Alegre aderiu, né? Porque não é um rincão, né? Mas, enfim, os municípios acabam acatando. Então, eu acho que o importante é a gente ter essa carreira, no momento que tiver uma carreira de Estado nacional, né, a gente vai conseguir imputar, digamos assim, ao Executivo Municipal que cumpre o piso, a carga horária e as condições de trabalho que sejam determinadas por esse plano de carreira. Então, acho que a carreira de Estado médica é o nosso norte, é o que a gente tem que buscar. Eu acho importante, mas eu acho que não pode ser sine qua non. A gente tem que lutar de outras maneiras também, justamente junto com o prefeito, para a gente ter ganhos. É um prazer enorme conversar com duas colegas municipais. Estivemos juntos em momentos muito difíceis e eu só tenho a agradecer, porque nós precisamos ter essa visão para quem é de Porto Alegre, para quem não é, sobre o futuro da nossa profissão, em especial dos nossos estudantes de medicina que não sabem o que vão enfrentar no mercado de trabalho. Muito obrigado, doutora Denise, muito obrigado, doutora Lísia. Obrigada, Marcelo. E, novamente, muito obrigado a você, colega médico ou não médico, preocupado com a saúde. O Estar Médico, ele serve justamente para isso, para trazermos todos os pontos que são fundamentais no que diz respeito àquilo que é mais importante no ser humano, a sua saúde. Muito obrigado, e todas as terças-feiras, às 19 horas, temos nosso encontro marcado no nosso Estar Médico.